Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o apóstolo Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E muito bem-vindo também à nossa página aqui no Facebook. Meus queridos, nós vamos aqui para mais um dia de oração e hoje é um vídeo também com palavra, né? Vocês ouviram eu dizendo aqui ontem que devido ao surto de gripe na nossa igreja, e muita gente, os obreiros, gente com gripe, nós suspendemos então os cultos, né? E aí a gente vai partir agora para a gravação das mensagens, como essa que eu vou compartilhar com você. E aí os outros líderes, pastores da nossa igreja também, aqueles que não estão afetados pela gripe, vão gravar assim um resumo. E eu vou estar postando aqui também, tanto a oração como também um pedaço, um trecho, né, da palavra de cada um. E aí a gente segue a campanha aqui online, tá bom? Ore por o Brasil, né? O Brasil está enfrentando essa onda de gripe. Hoje mesmo, neste exato momento, eu estou voltando agora de um laboratório. Levei a pastora Cleise para fazer o exame, deu positivo para a Covid, ela está com Covid, né? E ficou uns dias sem ir para os cultos, sem ir para as reuniões, como eu citei aqui para você. Ela ficou com essa gripe, e essa gripe não sai. Eu falei, não, vamos lá fazer o teste, que tinha feito quantos outros e tinha dado negativo, mas dessa vez deu positivo. Mas ela tá bem, não tá? Lógico que a gente tem que orar, né? Eu acredito que vai dar tudo certo, né? Não vai agravar. Mas foi bom a gente ter tido esse entendimento e passar tudo pro online, né? E é bênção. Bênção do mesmo jeito. Vocês estão aqui, tanto os que vão para a igreja presencial como os que já são a igreja virtual. Glória a Deus, vocês serão edificados e abençoados também, tá bom? Então, se inscreva no canal, marca aquele joinha, aquele gostei, deixe seu like. Compartilhe, mande o vídeo para as pessoas que você sabe que precisam desta palavra, dessas orações, dessa campanha. E, irmão, esta palavra que eu vou ministrar para vocês aqui sobre os 3 passos para o milagre. Abra o seu coração, porque Deus vai falar grandemente ao seu coração. É uma palavra profunda, né? Não é porque eu estou pregando, não é porque eu ministrei, irmão, mas dos últimos dias é uma das mensagens que mais falou comigo, muito forte, tá? Então abra o seu coração para você estar recebendo de Deus aí esta palavra sobre honra. E no final tem a oração, tá bom? Então fica ligado nisso daí. Vamos então para a palavra e logo após o período de oração dos projetos de vida. Vamos lá? Graça e paz, igreja. Boa noite. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Estamos aí firmes e fortes. Irmãos, nós vamos aqui para mais um dia da campanha Projetando, e agora aqui, né, em Aparecida de Goiânia. E eu já quero dar um adianto aqui para os irmãos, que a gente escolheu não fazer os cultos como a gente tinha previsto, que era fazer culto amanhã, depois de amanhã, até sexta-feira, né? Para pegar a campanha direto. Porque muitas pessoas aqui, os próprios obreiros também aqui, muita gente gripada, né? Debilitado, inclusive, que precisa de oração, e outros os membros mesmo da igreja, muitas pessoas aí com a gripe, né? Então a gente preferiu não estar realizando os cultos devido a essa situação, tá? Então os irmãos que vão acompanhem as orações diárias pelo Facebook e pelo YouTube para você ficar dentro da campanha. Aí hoje é domingo, nós iremos fazer culto novamente dentro da campanha ainda na quarta-feira, tá? Para você ficar ligado aí. Então, nós vamos dar continuidade aqui e o nosso tema é honra. Amém? E eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês
no livro de Lucas, no capítulo 7, Lucas, capítulo 7. Eu não sou muito de dar tema para mensagem, não. Eu prego e na hora lá, depois que a gente vai postar o vídeo, é que a gente pensa em um tema e coloca. Mas se eu fosse colocar um tema nessa ministração, os 3 passos para o milagre. Também poderia ser os 3 posicionamentos para obter o milagre. E nós vamos ver aqui na história desse homem, e eu separei aqui, deixa eu contar 1, 2, 3, 4 palavras. 4 palavras. Tem outras aqui que é basicamente a raiz. 4, 5 palavras no grego para a gente aprofundar nesse texto. Lucas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10, que é uma passagem bíblica conhecidíssima de todo mundo, que fala sobre o centurião. Eu vou ler para vocês e conforme eu vou lendo, faço uma pausa, dou uma explicada. Diz assim, essa tradução que eu vou ler é a tradução da King James atualizada, tá? Diz assim: havendo concluído suas instruções aos discípulos e ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, diga comigo, o servo de um centurião. A palavra servo é aquela mesma palavra grega que eu disse para vocês no primeiro dia de campanha, para os irmãos que estão na internet, no YouTube, no Facebook, no primeiro vídeo, é a mesma palavra grega, doulos, tá? Doulos que significa um escravo, doulos que significa um homem de condição servil, doulos significa aquele que serve ou alguém que se rende à vontade de outro. Em outras traduções também, um empregado. Eu até já preguei várias vezes, acreditando, inclusive no final de semana agora eu falei também sobre isso. Só que quando eu fui criar esse esboço aqui, eu pesquisando no original, no meu entendimento, outrora, este servo era um dos soldados do centurião, e não é, pelo original não é. Porque quando ele fala eu tenho soldados, é uma palavra grega. E quando ele fala o meu servo, é outra palavra grega. Então, praticamente esse servo era um empregado, uma pessoa que desenvolvia trabalhos dentro do lar dele. Posso estar errado, mas é a pista que o original me dá. Tá? Mas vamos lá. E o servo de um, continua na leitura, tá? E o servo de um centurião, a quem ele estimava muito. Diga assim, o servo do centurião, que o centurião estimava muito. A palavra grega aqui é a palavra entimos. Entimos significa precioso. Entimos significa honrado. Entimos significa estar numa posição de honraria, tá? Entimos, nós temos aí o prefixo em, depois timo. Em significa estar. Time significa honra ou honra atribuída. Juntando essas duas coisas. Ente, entimo. Alguém que foi colocado numa posição de honra. Você consegue me entender até aqui? Diga amém. Também significa manter-se em honra, estar em um estado ou condição de respeito pessoal. Significa alguém altamente considerado.
significa uma pessoa distinta para alguém. Distinta é quando eu faço uma distinção. Não, está aqui o meu amigo, mas está aqui esse amigo mais chegado. Eu tenho esse amigo, mas eu tenho esse amigo mais chegado. Eu faço uma distinção. Então, quando a Bíblia diz que o centurião, ele estimava muito o seu servo, pensa numa honraria, irmão. Diga assim, o primeiro passo para o milagre, honra. E justamente é o tema da nossa campanha. O primeiro passo é honra. Tudo começa com honra. Centurião, a palavra centurião vem de 100. Ou seja, é um comandante ou um chefe de 100. O centurião era um homem que tinha uma patente no exército romano. Ele controlava ou comandava 100 homens. Ele tinha uma patente alta. E este centurião, então, a Bíblia vai continuar dizendo que o seu servo, que ele muito estimava, estava doente e à beira da morte. Versículo 3, vamos continuar lendo? O centurião havia ouvido falar de Jesus e por isso lhe enviou alguns líderes religiosos dos judeus. Depois eu fui pesquisar também essa expressão, porque eu fiquei lendo e fiquei pensando, quem eram esses caras? Quem eram os caras que o centurião mandou ir lá? Que ele vai dizer que eles foram lá implorar para Jesus ir lá curar o servo do centurião. E quando eu encontro no original líderes religiosos dos judeus, nós temos a palavra grega presbíteros. Presbíteros é os anciões da congregação ou da sinagoga judaica. Quando a gente busca no original, há um entendimento que estes homens que o olha só, irmão, como que o cara, eu vou lhe dar uma dose de mais honra ainda. Provavelmente esses presbíteros que o centurião pediu para ir lá falar com Jesus faziam parte do sinédrio. Os 70 mais cabeçudos, que a gente chama, mais inteligentes, mais importantes. Eles faziam parte de uma corte judicial, social, mas principalmente espiritual. Eles faziam parte do sinédrio, bem provável. Eram anciões. Eram homens também de respeito. Você consegue me entender que aqui há uma cadeia de honra? Temos aqui o servo que está doente, que o centurião estimava muito. Nós temos aqui agora o próprio centurião, que é líder e honrado pelos religiosos, que no original eu estou dando para você aqui, pelos presbíteros, pelo sinédrio, pelos 70 anciões que presidiam a congregação ou a sinagoga judaica na época. Irmão, para fazer um cara do sinédrio sair lá até Jesus, o cara tem que ter respeito demais. O cara tem que ser digno mesmo, não tem outra palavra. Mas pode ter sido também só um ancião que não faz parte do sinédrio. Tinha muitos. Mas eu estou te dando todas as formas de interpretação, de entendimento, para você ver que o negócio é sério. A honra é o passo primário para o milagre acontecer. E nós temos aqui uma cadeia de honra. Um que honra
o outro. Os religiosos ou os presbíteros, os anciões, e a palavra presbítero também significa homens maduros, homens experimentados, homens de experiências, homens com um tempero da vida, que foram já experimentados pela vida. Não é mais menino, não é mais moleque, não é mais é alguém inteligente. Esses homens, a Bíblia diz aqui, versículo 3 ainda, tá? Alguns líderes religiosos dos judeus, eles foram lá, pedindo que fosse curar o seu servo. Só nesse texto aqui, para você ver o como que é complexo entender Bíblia. Nesse texto só, nesses 10 versículos, nós vamos encontrar 3 vezes a palavra curar. Nós temos aqui a primeira, curar. Não, lanço uma palavra que o meu servo será curado. E depois os homens chegaram lá e já encontraram o homem totalmente curado. Essas 3 referências são 3 palavras diferentes. Mas quando é traduzida numa Bíblia comum, que a gente não aprofunda, a gente acha que é a mesma coisa, e não é. Você vai ver que o significado delas muda. Essa primeira palavra aqui do versículo 3 é a palavra diasoso. A palavra diasoso é a palavra que denota a cura divina. É quando eles querem falar que a cura aconteceu milagrosamente, sem explicação. Porque há outras palavras, como terapeuta, ou que eu sempre cito, que é fazer uma terapia com alguém para alguém ser curado em um processo terapêutico. Tem a outra palavra que nós vamos citar, ianomai, que tem a ver com remédio. Com aplicação de remédio, de um tratamento medicinal. Então tudo isso tem que ser levado em conta para o entendimento do texto e para a riqueza do conhecimento. Quem está me entendendo, diga amém. Glória a Deus, fique atento, isso aqui é forte. A palavra diasoso significa passar alguém por um caminho perigoso em total segurança. Olha a outra expressão como é que muda. A palavra diasoso também significa salvar alguém ou uma pessoa de uma condição crítica. Diasoso também significa escapar do perigo. Como é que o servo do centurião estava? À beira da morte. Ele estava ou não numa condição crítica? Estava. Por isso que a palavra é diasoso. Vamos lá chamar Jesus, para Jesus tirar ele dessa condição crítica, dessa condição lastimável, desta condição de moribundo, porque a palavra moribundo significa aquele que está definhando, aquele que está morrendo. É uma pessoa que está numa condição de risco. E eu vou lá, pego essa pessoa, resgato essa pessoa e trago ela em um caminho seguro, aonde o inimigo não vai atingir, não vai tocar. Isso é diasoso. Quem consegue me entender, diga amém. Olha o que eles queriam que Jesus fizesse. Tirasse aquele homem daquela situação terrível, daquela situação crítica, daquele leito de morte. Ele estava doente e estava à beira da morte. Aí a gente poderia fazer uma aplicação pessoal. Quantos de nós estamos vivendo na nossa vida financeira, familiar, própria saúde, talvez no casamento,
na vida espiritual. Aí você faz a aplicação que você entende. Esse é aquele momento da palavra rema, da revelação pessoal. Qual área da minha vida que está em uma condição crucial? Em uma condição aonde eu tenho que escapar do perigo. Estou correndo perigo, pastor. É uma situação assim delicada. Dia Souza, Jesus, ele pode nos tirar de qualquer que seja a situação crítica. Ele pode fazer com que eu e você venhamos escapar do perigo. Normalmente nas orações eu sempre cito às vezes, né? Senhor, nos dá um escape. É Dia Souza a palavra. É escapar do perigo. Escapar do perigo é sair correndo do perigo. Mas vamos continuar lendo o texto. Estou apenas no versículo 4. Eu vou ficar fazendo assim, eu vou pregando e já vou explicando. Isso é chamado de pregação textual. A gente vai, o texto vai falando, desenrolando e a gente vai desenvolvendo. Versículo 4. Então, aproximando-se de Jesus, minha garganta está uma benção, viu, irmão? Então, aproximando-se de Jesus, apelaram-lhe, olha só, com muitas súplicas. Este homem, ele merece que conceda esse favor. Que homem? Que homem era esse? O centurião. O centurião está pedindo que o Senhor vá lá, tirar do perigo, da beira da morte, curar o servo dele. E não é só isso, eu estou dizendo para você, Jesus, que esse homem ele merece. Irmão, eu não sei, mas nos dias de hoje está tão difícil, né? A gente dá testemunho das pessoas, é ou não é, irmão? Me perdoa, eu tenho que falar isso aqui. Mas como é difícil eu chegar e falar um bom testemunho de alguém para outra pessoa. E falar assim, ó, por esse cidadão eu coloco a minha mão no fogo. Tá difícil demais, irmão. Imagina um cara que é um ancião. Talvez participava do Sinédrio. De homens importantes. Ele chegar a testemunhar, a dar um testemunho público e pessoal acerca de um outro cara, eu tenho a plena certeza, a plena convicção de que aquele ancião, ele está falando a verdade. Este homem, ele é merecedor de que o Senhor atenda ao pedido dele. Por quê? Eles vão dar a explicação. E a explicação é honra de novo. Olha aí. Versículo 5. Pois trata o nosso povo com uma elevada consideração. O centurião tratava os judeus, os anciões, os presbíteros, a comunidade judaica com uma elevada consideração. Que a palavra grega aqui para elevada consideração é a palavra ágape, ou agapau. Vamos falar ágape que é melhor, mais fácil. Todo mundo conhece. Ágape é amor. Quando ele diz assim, ó, que este homem, ele considera de uma forma elevada, ele está dizendo, ele ama muito a nossa nação, o nosso povo. Ele ama muito. Ágape é a palavra que é traduzida para o amor, mas também é uma palavra de sentido duplo. Uma palavra ambígua, duplo sentido. Porque também significa preferir.
Então, ágape dá a ideia do amor preferido. Já falei sobre isso aqui várias vezes. O amor que eu escolho amar. Se eu tenho várias opções, vou amar o que ou quem? Eu escolho. Esse aqui é a coisa que eu mais amo. Eu escolhi isso. Então, imagina quantas religiões, quantos povos. Ele era um cara romano e militar, mas estimava o povo de Deus. Tinha um respeito muito grande pela sinagoga, pelos presbíteros. Olha aí, irmãos, eu estou dizendo para você que é posições de honra. Aí, ele vai continuar dizendo, ele mesmo construiu para nós uma sinagoga. O cara amava tanto, irmão. O cara estimava tanto que ele chegou a construir uma sinagoga para os presbíteros e para a comunidade. Ele sendo um romano e militar ainda. Você consegue entender isso, irmão? Honra após honra. É um honrando e respeitando o outro. Quando eu descobri que quando eu estava fazendo o esboço, que eu descobri que esses caras eram os presbíteros, e eles podem até mesmo ser um dos integrantes do Sinédrio, eu fiquei besta, bobo. Moça, esse centurião, o cara era o cara, meu irmão. O cara era respeitado. Fazer os presbíteros irem lá até Jesus e os presbíteros se submeter a isso e crer que Jesus também poderia curar, meu irmão, esse cara ele tem uma outra coisa também, que vem depois da honra. Diga comigo, a autoridade. O segundo passo, ou o segundo posicionamento, a autoridade. A honra é a irmã gêmea da autoridade. Mas eu quero que você entenda, irmão, que a autoridade não é autoritarismo. Autoritarismo é quando alguém quer impor o respeito. Você vai me respeitar, querendo você ou não, me respeite. Eu imponho. Isso é autoritarismo. É obrigar alguém a se submeter a mim. Não é, jamais será autoridade. A autoridade é algo que você constrói, e principalmente vivendo ela em você. A autoridade no mundo espiritual é quando você vive o que você crê. E não só o que você crê, o que você fala. E não só o que você fala, eu vou ser mais crente ainda, o que você prega. É viver o que você prega. Quando eu estava pregando isso ontem, lá na cidade de Goianira, eu estava falando do exemplo do meu pai. Meu irmão, irmã, meu pai, eu já contei várias vezes isso. Meu pai era um cearense brabo, matuto, sem muita escola, sem muito estudo. Ele é daquela época que para comer tinha que caçar no meio do mato ainda. Caçador do mato, mestre de obra, foi tudo isso. Bruto, mas certo com as coisas. Sem injustiça. Olha a diferença de autoridade para autoritarismo. Tem gente que quer impor. Eu vou dar o exemplo que eu aprendi. Meu pai não era muito de pegar no nosso pé em nada. Obrigar ninguém a nada. E por ele ser pastor, sou filho de pastor, ele nunca nos obrigou a servir a Deus, a ir para a igreja, nada disso. Nada. É o que eu faço com todo mundo. Que eu aprendi assim. Mas eu aprendi também
a respeitar vendo o exemplo dele. E não só respeitar em relação à fé, em relação à família. Porque olha o papo que ele dava pra gente. Ele chamava eu, ou os irmãos, ou só um, ou todo mundo junto. Ele falava isso tanto que isso já era decorado. Ó, você nunca viu eu xingando aqui dentro de casa? Você já ouviu? Não. Você nunca viu eu batendo na sua mãe? Já viu? Bem não. Nunca viu eu chegando bêbado aqui? Já viu? Não. Aí ele começava. Era uma lista interminável de coisas que ele não fazia. Então vocês não viram nada disso, né? No dia que vocês fizerem isso aqui dentro da minha casa, vocês vão para fora. Se quiser fazer, vai fazer lá fora. Aqui dentro não. Era desse jeito, irmão. E aí como? Como que eu vou confrontar a autoridade se ele é um exemplo? Realmente, eu nunca vi o cara xingando aqui. Como é que eu vou apontar o dedo para ele? Não, mas você também faz isso. Você está me proibindo de uma coisa que você... Não tinha como, irmão. Não tinha como. Porque era algo que eu não tinha argumentos contrários. Era uma verdade. E ele sustentava aquela verdade com o seu testemunho. Ele falava, eu não estou dizendo que vocês não podem fazer. Se vocês quiserem, vocês façam. A responsabilidade é de você. E ele ainda dizia assim, ó, e se vocês forem presos um dia aí com coisa errada aí, nem diga que é meu filho, viu? É desse jeito. Fica por lá mesmo. Se for preso, vai ficar por lá mesmo. Esquece que eu sou o pai de vocês. Porque tudo que eu poderia ensinar para vocês, eu ensinei. E ensinei a vocês a serem homens. Se vocês aprenderam molecagem aí fora, o problema é de vocês. Era assim. E aquilo, irmão, era pior do que uma surra. Aquilo era um tapa moral para nós. Hoje existe uma geração que não dá exemplo. Aí quer empurrar o autoritarismo. Ah, você tem que me respeitar, custe o que custar, você vai me respeitar. Funciona assim, irmão? Não funciona. Não tem jeito. Aquele homem, o centurião, por que aqueles anciões respeitavam ele? Porque ele tinha práticas de exemplos. Ele tinha exemplos a serem vividos e copiados, inclusive, imitados. Porque ele não era judeu, ele era militar. Mesmo assim, ele chegou e disse assim, ó, eu vou construir uma sinagoga para vocês. É como alguém vir aqui, pastor, o senhor vai sair do aluguel. Vamos comprar um lote, vamos construir uma igreja para o senhor pregar aí, ó, à vontade. Sem preocupar com aluguel. Imagina. Ia dar glória a Deus e aleluia até umas cambalhotas. Isso é honra, irmão. Mas a honra, ela vem quando você começa a construir isso. Não adianta você querer impor. Não. E só valoriza a honra quem também honra. A honra, qual é o próximo passo? A autoria. A honra nos traz autoridade. E isso serve para o mundo espiritual também. Existem algumas coisas que nós queremos viver de milagres. Não temos honra, e por não ter honra, não tem autoridade de viver, de pregar, de falar, e nem de pedir a Deus, porque nós não temos autoridade. Isso é forte demais. Irmão, se a gente fosse aprofundar mesmo aqui, era pancada demais para nós. Era duro demais para nós. E quando eu falo isso aqui, é porque já foi duro para mim.
analisar o texto, olhar, aprofundar e dizer: aonde que isso aplica-se na minha vida? Autoridade. Tem um monte de gente querendo ter autoridade espiritual. Aí, versículo 6, vamos lá. Se eu ficar aqui discorrendo o texto, explicando, a gente não sai. Versículo 6. Depois que ele ouviu aquilo, Jesus seguiu eles. Então seguiu Jesus com eles. Eu fico pensando, Jesus deve falar: eu tenho que conhecer esse centurião. Cara, para os anciões vir aqui, para os presbíteros vir aqui, talvez, irmão, não estou afirmando. Para um ancião do Sinédrio vir aqui, amando de um outro cara, esse outro cara, ele tem autoridade demais. Eu quero conhecer esse homem. Imagina Jesus pensando isso, né? Eu quero conhecê-lo. Esse homem é... E detalhe, ele está me chamando, esse homem de autoridade, ele está me chamando para ir lá ajudá-lo. Olha que privilégio. Jesus, opa, eu vou lá, uai. Versículo 6 ainda. Então Jesus seguiu com eles. Mas ao chegarem nas proximidades da residência, o centurião enviou-lhe alguns amigos para lhe entregarem a seguinte notícia: Senhor, não te incomodes, porque sei que não sou digno de receber-te sob o meu teto, ou o teto da minha casa. Por isso, nem mesmo considerei merecedor de ir ao teu encontro. Mas ordena uma palavra e o meu servo será curado. Uma palavra, irmão. Olha aqui que contradição. Eu estou falando de honra e depois falei de autoridade. Eu estou dizendo a todo tempo para você aqui que o centurião é um cara de respeito, é ou não é? É. E olha só, ele vai dar um show de humildade. Ele vai dizer: olha, todo esse prestígio, todo esse respeito que os anciões, que as pessoas, que todo mundo tem para mim. Quando eu olho para ti, Jesus, quando eu vejo quem você é, Jesus, eu percebo que eu nem sou digno que o Senhor venha na minha casa. Eu não tenho preparos para te receber como tal, mas eu creio que com uma palavra que o Senhor disser, o meu servo será o quê? Curado. Então nós temos a segunda palavra, curado. A outra palavra, curado, é a palavra ialmai. A palavra ialmai significa curar de uma forma sobrenatural. Curar. E tem o comentário da Strong diz aqui que o entendimento que eles têm é de Deus, o próprio Deus, sendo o grande médico. Inclusive ele coloca a referência aqui de Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5, que Jesus, o Messias, levou sobre si as nossas dores e enfermidades. É tipo assim, o grande médico vai vir e vai aplicar uma medicação nele. Essa palavra então, ialmai, que é também traduzida como remédio. Em algumas traduções do Novo Testamento é remédio. A ideia que o cara tem é que um médico vai vir e vai aplicar um
remédio. Olha que interessante. Então lança uma palavra que um enfermeiro teu, um anjo do Senhor, vai lá e vai aplicar uma medicação nele. Não precisa nem o Senhor vir aqui. Não precisa nem o Senhor estar aqui. Lança uma palavra. A terceira coisa, então. Diga assim comigo: honra, autoridade e fé. A questão é, a fé está baseada no quê? Em que entendimento? Eu sou a favor de uma fé inteligente. Eu, por ser de família e ser também nordestino, o nordestino ele tem muita superstição. Muita, irmão. Quem nunca ouviu falar do chinelo virado, irmão? O chinelo está virado, menino. Desvira esse chinelo, senão alguém vai morrer aqui. É assim ou não é? Superstição. Você sabe que tem muito crente também baseado a sua fé em superstição? E você acredita que também tem superstições bíblicas também? É, irmão. Tem um monte de superstições aí. E muitas vezes a nossa fé é baseada nessas superstições. É uma coisa vazia, uma coisa sem nexo. É uma coisa sem fundamento, sem lógica nenhuma. Nem lógica espiritual e nem lógica humana. A fé daquele homem tinha um fundamento. O fundamento era autoridade. Linkado, é lógico, em honra. Porque olha o que ele vai dizer. Lança uma palavra e o meu servo será curado. Aí ele traz para ele, porque eu, centurião, eu tenho soldados ao meu comando. E eu digo para esse, vem aqui, ele vem. Eu digo para outro soldado, vai lá, e ele vai. Eu digo para este, faz isso, e ele vai fazer. Isso demonstra o quê? Honra e autoridade ao mesmo tempo. Eu aplico, eu não sou digno do que entra na minha casa. Mas na minha insignificância, olha aqui o show de humildade. Na minha insignificância, as pessoas dizem que eu sou honrado. Mas eu não me considero assim. Eu vou dizer, eu tenho autoridade sobre homens. Em outras palavras, irmãos, aquele homem está falando que Jesus também tem soldados. No caso aqui nós estamos falando de cura, é de enfermeiros. Se a ideia da palavra Iaomai é o grande médico, é o remédio, ele está dizendo assim, eu opero, eu vivo debaixo de uma autoridade militar. Os homens me respeitam. Mas Jesus, a tua autoridade é espiritual. Então lança um comando. É só dar uma palavra, que aonde o meu servo está, ele vai ser curado. Irmão, quando Jesus ouviu aquilo, ele construiu na cabeça dele esse princípio de fé, honra, autoridade e fé. Tem muita gente que não vive milagre porque não tem honra, autoridade, às vezes tem fé. Por não ter as duas coisas que antecedem, a fé é superficial. A fé talvez é a própria superstição. Eu vou fazer uma aplicação para a igreja, líderes, pastores.
Eu conheço pastores de muita fé, pouca autoridade. Eu conheço muita gente de muita autoridade e pouca fé. Tem gente que crê, irmão, que os montes transportam, mas não tem autoridade para fazer isso acontecer. Se você falar para ele, você crê? Eu creio. Diga assim comigo, em muitos casos, só fé não adianta. Tem que ter autoridade, irmão. Por exemplo, quem não sabe que para a batalha espiritual, para a libertação, para expulsar demônio, não adianta ter só fé. É ou não é? Porque você pode estar cheio de fé, irmão, e ter a autoridade de um mosquito. Fazer como os filhos de Cefas, os 7 lá, que levaram um pau do demônio. Eles tinham fé para o demônio ser expulso. Mas quando o demônio olhou para eles assim, quem vocês são? Quem você é? Ah, eu te repreendo em nome de Jesus a quem Paulo prega. Ah, é? A autoridade de Jesus eu conheço, de Paulo eu reconheço. E de vocês? Não, Paulo, irmão, foi pancada. Os homens apanharam tanto que ficaram pelados, nu. E aqueles homens, eles tinham uma prática de exorcismo, viu? Não era qualquer besta, não. Só que eles foram se aventurar em uma área que eles não tinham autoridade. Tinha fé? Tinha. Porque quem vai fazer sem fé? Não faz. A gente está acostumado a dizer, quem veio para a igreja aqui e ainda fica sem fé? Não, fé tem, todo mundo tem. Se está aqui na igreja, tem fé. Paulo também diz de uma medida de fé. Uns têm pouco, outros têm, né? Mas tem muita gente que tem muita fé, mas não tem autoridade. Eu tenho fé que o meu filho vai ser liberto das drogas. E o exemplo de autoridade você tem? E o exemplo de honra para com ele você tem? Aí fica difícil, irmão. Aí em muitos casos tem que ser outro exemplo, outra pessoa, para essa pessoa absorver isso. É assim ou não é? Então está provado que tem muita gente com muita fé e não tem honra. E a honra, que a sequência da honra é a autoridade, é uma construção diária. É uma vivência. Quando o centurião mandou ou pediu para os presbíteros, os homens maduros, irem até Jesus, a pergunta é, ele não poderia ter mandado os militares dele, os soldados dele? Eu vou mandar logo 100, que é para fazer, né? Para mostrar que eu sou o cara. Não, ele mandou outro tipo de autoridade. Os anciões, vão lá. Implorem por Jesus para ele tirar o meu servo dessa situação de morte. Implorem para ele vir. Depois ele pensou melhor, olha, Jesus, eu não sou nem digno que pise aqui, que esteja no mesmo ambiente que eu. Ele deu uma lição de humildade e de reconhecimento de autoridade. Jesus, quando ouviu aquilo, a Bíblia diz que ele se maravilhou. Nessa tradução da King James atualizada aqui, o texto é o versículo 9. Ao ouvir essa declaração, Jesus muito se admirou. Voltando-se para a multidão que o acompanhava, exclamou. Sabe o que é exclamar? É falar bem alto, com ênfase. Asseguro-vos que nem mesmo em Israel, em umas traduções é em toda Israel,
não encontrei uma fé como essa. É muito louco isso aqui. Olha aqui, ao mesmo tempo que aquele servo que estava doente era honrado pelo centurião, os presbíteros, os anciões honravam aquele homem, e aquele homem honrava o centurião, honrava os presbíteros. Olha aqui a cadeia de honra e de autoridade. E a palavra estimado, como eu disse para você, é separar. Não, esse é meu amigo, mas esse é meu amigo mais íntimo, especial. Quando Jesus se volta para a multidão, está dizendo, eu tenho aqui a fé da pastora Guilmar, da pastora Adriana, eu tenho a fé do Lucas, do Joabe, eu tenho a fé do Marcelo, do apóstolo Eliseu, da apóstola Cleise. Mas, irmãos, como desse cara aqui eu não tinha encontrado ainda. Ele faz uma seleção e no meio da seleção ele escolhe. Esse é um modelo de fé top. E era uma multidão de pessoas, irmão, ouvindo aquilo. Aí talvez eles perguntaram, e a minha fé? Como é que é? Irmãos, aí é que tá. A fé dele era baseada no quê? Num entendimento, em um segredo espiritual que Jesus possui, que Jesus tem uma equipe de soldados que nós chamamos de anjos ministradores, que quando ele manda um comando, quando ele dá uma palavra, esses anjos saem e vão lá fazer cumprir esta palavra. A fé desse homem é baseada neste segredo, nesta revelação. Talvez ele tinha ouvido aqueles presbíteros que eram homens de Bíblia, teólogos da época, pregarem o Salmo 107, que já havia escrito. Salmo 107, o versículo 20, que fala que Deus enviou a sua palavra e os curou. Uma palavra que Deus manda, o milagre há com. Você pega o versículo vago, e se a pessoa não aprofunda, o versículo fica vago ainda. Que a pergunta da pessoa é, ele libera a palavra e os cura. Aí depois vem aquele ponto de interrogação. Mas como? O centurião tinha resposta. Como? Porque ele dá uma palavra e um militar, um anjo militar, no caso aqui está falando de cura, está falando da palavra Iaomai, que é a palavra o grande médico, ele dá um comando e um enfermeiro, um cirurgião, um outro médico, um ser espiritual vai lá e cura. Ele nem precisa ir, ele nem precisa estar. Ele tem toda a autoridade sobre o exército espiritual. A fé dele é baseada nisso. E é confirmada por Jesus. A questão não é apenas crer que cura, é saber como é que isso funciona e respeitar esta autoridade. Tem gente que nem conhece e por não conhecer não respeita, e tem gente que conhece e não respeita. Aí o milagre não acontece. Mas se eu estou lendo na Bíblia, irmão, se eu estou pregando para vocês e estou explicando para você como é que funciona, aí vai de cada um crer ou não. A última palavra, para a gente finalizar, versículo 10. Aconteceu que os homens que haviam sido enviados
retornaram à casa do centurião e, ao chegarem lá, encontraram o servo totalmente curado. Aí a terceira palavra, curado. E a terceira palavra é a palavra higiaiono, que do termo em inglês é a palavra higiene. Os gregos tinham uma deusa chamada Higia. Então, Higia de higiênico. Higiênico é uma palavra que tem uma raiz semântica de tudo que envolve medicina. Eu vou higienizar as mãos para fazer uma cirurgia. Então, a outra palavra é essa. E essa palavra, irmão, ela significa estar livre de toda incapacidade ou deficiência. Esta palavra significa estar saudável, em boas condições de funcionamento, em bom equilíbrio mental, físico e emocional. Esta palavra, higiene, né? É a palavra que significa o oposto de uma situação debilitante. Assim tornou-se uma forma ideal de abrir e fechar as cartas pessoais naquele tempo. Ou seja, naquele tempo, eu mandava uma carta para alguém e era comum os gregos fazerem isso. No começo ou no final da carta, eu escrevi essa palavra. E essa palavra era uma mensagem que as pessoas recebiam como: desejo a você uma boa saúde. Olha que interessante. Então nós temos 3 palavras gregas que, quando a gente lê no português e a gente não conhece, não tem a profundidade, acha que é uma coisa só. Mas são coisas parecidas. É lógico que se a gente for no entendimento, o entendimento é o mesmo. Só que a dinâmica de como acontece é diferente. E quando você tem essa complexidade entendida, absolvida por você, o texto se torna mais rico, mais interessante. E no nosso caso, mais forte, mais impactante. Quando eles chegaram lá, eles viram um homem que estava numa situação debilitante, numa situação crítica. O homem estava pleno, perfeito, certinho, não tinha mais aquele risco de morte. Então nós temos aqui honra, nós temos aqui autoridade e nós temos fé. Isso resulta no quê? Milagre. Honra, autoridade e fé. O quarto é o milagre. E se você perceber, é um milagre aparentemente, né? Fazer aqui um aspas. Aparentemente sem força. Não precisou fazer força nenhuma. Uma palavra e o servo foi curado. Ele não precisou colocar a mão. Ele não precisou pegar o cabelo e rodar assim, ó. Ele não precisou banhar a pessoa com óleo ungido. Ele não precisou nem sapatear no poder. Não sou contra isso, a gente faz isso. Mas eu estou dizendo para você que quando você tem uma fé inteligente, uma fé que respeita e vive a honra, respeita a autoridade, vive a honra e sabe como funciona o mundo espiritual, basta uma palavra. Uma palavra com autoridade. O problema é a gente olhar para as pessoas e reconhecer na vida das pessoas esta honra e ter esse respeito. Uma coisa é a gente olhar e ver esta autoridade e viver debaixo dessa autoridade. Outra coisa é a gente ter essa fé,
se a gente for ver esses 3 passos, ou esses 3 posicionamentos para o milagre, também se tornam coisas complexas. Dessas 3, quando você está deficiente em algumas delas, retarda o milagre, demora o milagre acontecer. Demora, porque são engrenagens neurais, mentais, coisas que tem que ser destravada da sua mente para você entender a complexidade do mundo espiritual. Eu creio, irmão, no que a palavra de Deus diz. Eu creio que tem pessoas usadíssimas por Deus, que quando a gente aprende a se submeter debaixo dessa autoridade que essas pessoas têm, a nossa vida pode mudar, a nossa história pode mudar. Nós somos um corpo coletivo. É um corpo, mas ao mesmo tempo coletivo, porque são muitas pessoas. E a cada pessoa Deus dá uma autoridade, Deus dá uma ferramenta, Deus dá um instrumento. Ou seja, Deus vai usar as pessoas de formas diferentes. Nós temos que encontrar dentro de nós pessoas que nós olhamos e vemos o exemplo. Vemos o quê? O exemplo. Eu disse para os irmãos quando eu estava pregando lá em Goianira e ficou registrado aí no vídeo. Nós estamos longe, eu quero fazer como centurião, sou nem digno. Nós estamos longe de ser uma igreja perfeita, a Cavote. Nós estamos ainda nos primeiros passos, com poucos obreiros ainda, com pouco trabalho. Apesar que para nós que somos pouco é muito, né? Tem dia que nós estamos aí correndo para cima e para baixo. Mas nós já temos um projeto social que funciona. Nós temos famílias que estão sendo impactadas além do evangelho com o social. Nós temos uma visão. E o que isso dá? Nos dá autoridade. Porque nós estamos mostrando para a sociedade, para as pessoas, que nós não só pregamos, nós vivemos isso. A igreja ainda não entendeu que é isso que dá autoridade diante das pessoas e diante do mundo espiritual. Porque uma coisa é eu falar para as pessoas sacrificarem e eu não me sacrificar. Uma coisa é eu falar para as pessoas fazerem e eu não fazer. Aqui nós estamos, desde o início do ministério, nós temos feito, nós temos mostrado, nós temos dado exemplo e dizemos para a pessoa, aqui, este é o caminho. É isso que nos dá autoridade no mundo espiritual. É isso que nos dá respaldo para quando a gente for fazer batalhas espirituais, a gente conquistar com mais facilidade. E a gente sabe que tem corações de empresários, corações de autoridades no meio da sociedade, que quando eles olharem para a nossa igreja e ver o nosso trabalho, eles vão ter que respeitar. É assim ou não é? A gente impôs? Não. A gente só fez o que tem que ser feito. É isso que dá autoridade. Então, cada pessoa que contribui, cada pessoa que oferta, que ajuda, faz com que esse negócio funcione. E a gente acaba vivendo debaixo dessa autoridade. Então, cada pessoa que está ofertando, que está fazendo um voto nessa campanha do Projetando, automaticamente ele já se conecta a essa cadeia de honra e de autoridade. O centurião que deu a sinagoga para os religiosos, os presbíteros que respeitam ele tanto que vão lá em Jesus. E o servo, coitado, que é o menor, estava lá doente. Foi o verdadeiro beneficiado. Recebeu um milagre. Jesus, que era o agente ativo para a manifestação da glória, começou até a ir lá.
Quando chegou nas proximidades da casa, não, nem precisa o senhor gastar tempo, lança uma palavra. Que no nome de Jesus, este ano, eu sei que talvez para você, que está aqui me assistindo, que está aqui presencialmente, que está aqui na internet, no Facebook, no YouTube, 2020, 2022 foi um ano que, se a gente for falar, vamos confessar, foi um ano que nós vivemos como esse servo centurião, em muitas áreas. E teve gente que nem aguentou, viu, irmão? Partiu, correu. Outros ficaram sequelados, tanto na alma como no físico. Outros sequelados no bolso. Por que que eu coloquei, quando eu falo eu coloquei, o próprio Deus colocou isso no meu coração. Honra. Porque eu sei que honra libera milagres. Porque eu sei que se a gente desenvolver isso daqui entre nós, o próprio Deus não vai ter força alguma, ou melhor, não vai precisar dele fazer força nenhuma, a não ser de liberar uma palavra. Porque nem precisa. Já há honra, já há respeito, já há fé. Então não precisa mais de muito. O milagre acontece com mais rapidez. A gente sabe que no trabalho local da igreja, tem pessoas que não receberam porque elas são lentas para entender. E até a gente ensinar para a pessoa entender, demora. E tem milagres que quando a pessoa entende assim, ó, pá, é na hora o milagre acontece. Por que que o milagre ele só acontece depois que você ouve o evangelho? Porque a fé vem pelo ouvir. E quando você ouve coisas e dá crédito para aquilo, você recebe os benefícios disso. Quando você não dá crédito, você não recebe nada. Então este ano seja o ano da honra, aonde Deus não vai precisar fazer muito esforço. Uma palavra ele vai mudar tudo. Você crê, meu irmão? Eu estou com o meu espírito cheio de Deus aqui. Eu sei que talvez para muitas pessoas essa mensagem talvez nem faz sentido. Mas eu sei que para alguns que estarão me ouvindo, essa palavra faz total sentido. Porque talvez em alguma área da nossa vida, nós estávamos como esse servo, à beira da morte. E Deus teve que levantar. Olha a mecânica, irmão. Levantou o centurião, os presbíteros, até chegar em Jesus, para Jesus liberar uma palavra. O beneficiado, ele estava numa situação que ele não tinha força para clamar. Ele não tinha condição física para ir até Jesus. Mas eu louvo a Deus, porque existem intercessores. Eu louvo a Deus, porque o exemplo, olha aqui, irmão, o testemunho do servo e o relacionamento do servo com o centurião fez o centurião se compadecer dele. Fez o centurião mobilizar os anciões para irem até Jesus e Jesus ser mobilizado para o milagre acontecer. Quem está me entendendo? Eu vou lhe perguntar, se aquele homem que estava doente, ele não tivesse esse prestígio, essa honra com o centurião, irmão, o cara tinha pensado o seguinte, como muitos empresários pensam: não, esse servo meu, esse funcionário meu, deixa essa praga morrer mesmo. É assim, irmão. Não presta para nada. Não vale de nada. Não tem prestígio. Só dá trabalho. É assim ou não é, irmãos? É a realidade de muitos.
Mas olha a diferença de alguém que tem honra. Irmãos, vale a pena você semear e viver honra. Porque uma hora isso vai voltar na sua vida com milagres. É muito forte isso daqui. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu estou aqui, irmãos, ó. Essas folhas amassadas aqui, ó. Todas essas folhas aqui, ó, são lá de Goianira. Dos pedidos de projetos os irmãos fizeram nessa semana que nós tivemos lá de culto, tá? Inclusive você que está aqui presencial, se quiser pegar, a pastora vai distribuir aí para você. Pegue aí, enquanto eu vou mostrando aqui. E essas outras têm aqui 30 e poucas folhas de e-mails, pedidos de oração, de pessoas que me mandaram pela internet. Está aqui. 30 e tantas folhas. Isso é só a primeira leva que eu imprimi. Até finalizar a campanha, talvez tenha mais um bloco desse aqui. Aqui deve ter, sei lá, uns 100 pedidos de oração. Por aí. Sabe o que faz as pessoas mandarem isso aqui? Fé. E mandarem para mim, porque reconhece que em mim e neste ministério, e o ministério não envolve só eu, uma equipe de pessoas, eles acreditam que há uma honra sobre nossa vida e há uma autoridade sobre nós. E é isso aqui é simples, irmão, isso aqui é cafezinho, como a gente diz, é água com açúcar, é coisa simples. Mas que no mundo espiritual mostra o quanto as pessoas acreditam, valorizam e respeitam aquilo que Deus colocou em nossas vidas, a autoridade espiritual. Então, quando eu oro por esses pedidos, eu não oro só por orar, eu oro sabendo que é isso que faz milagres acontecer. E não somente os que mandam pedido, quanto mais aqueles que dizem assim: eu estou no voto, pastor. Eu entrei no voto. Aí é mais honra ainda, mais estima ainda. Vocês aqui que estão aqui, que pegaram o papel, vocês vão preencher com os pedidos. Em outras palavras, para a gente resumir e orar, o que é que você quer que Deus faça na sua vida em 2022? Você vai escrever e vai trazer para a gente. Quarta-feira temos culto, você traga. Você vai ter até quarta-feira para trazer, tá? Vou fazer o seguinte, no mais tardar no domingo. Quem não trouxer quarta, traz domingo. Se não trazer no domingo, eu já deve ter, na segunda eu já vou subir o monte, já vou gravar o vídeo extra, e aí já passou. Então você tem essa semana. Se nós demos uma semana para quem estava em Goianira, também vamos dar para os irmãos aqui. E na internet eu já estou falando antes da campanha começar. Então quem mandou, pode mandar ainda, mas o tempo está se encurtando aí. Acelere. Nós vamos orar pelos projetos. E a minha oração hoje é o quê? É baseada naquilo que eu ministrei. Pastor, a minha contabilidade financeira está como servo, à beira da morte. A minha vida amorosa, o casamento, o que é que está na beira da morte? Eles foram lá para chamar Jesus para curar.
Lembra-se quem quiser até volte a pregação e assista de novo. Que depois aqui vocês estão aqui na igreja, eu vou postar amanhã, vocês reassistem de novo. O primeiro passo foi chamar Jesus de açoso, para tirar do perigo, para tirar dessa situação de morte, para tirar da beira da morte. Você que está com esse papel, coloque ele assim no seu coração, coloque as mãos sobre o coração. Diga assim: Senhor Jesus, hoje, em mais esse dia de oração, eu entendi, eu compreendi e quero viver estes passos para o milagre. Senhor, eu creio que como o servo do centurião estava à beira da morte, e devido à honra, à autoridade, à fé daqueles homens, daquelas pessoas, o milagre aconteceu. Jesus liberou apenas uma palavra, e aquele homem que estava à beira da morte foi curado imediatamente. Senhor, eu quero agora que do céu o Senhor libere uma palavra que vai mudar toda a minha história, uma palavra que vai fazer eu viver este ano, e não somente este ano, mas a partir deste ano, todos os anos vindouros que vão vir, eu irei viver o resultado da minha fé, que é baseada na honra e na autoridade. Senhor, lança agora a palavra que vai mudar totalmente a minha vida amorosa. Lança, Senhor, um decreto, uma ordem no mundo espiritual, agora, em favor da minha vida financeira. Muda tudo, Senhor. Senhor, lança agora uma palavra, e que essa palavra ela venha me atingir com cura, com alívio, com bem-estar, cura física, emocional, psicológica. Lança agora a palavra e muda a história da minha casa, da minha família. Senhor, basta uma palavra e o milagre, ele acontece. Senhor, nesta campanha, neste propósito, eu imploro, como aqueles presbíteros, anciões, imploraram para que o Senhor atendesse o pedido do centurião. Atende, Senhor, o meu pedido e me socorre nesta situação que eu tenho vivido. Senhor, eu creio no milagre, em nome de Jesus. Amém? Agora, você vai orar. Eu orei com você, eu te ajudei, mas eu quero agora que você especifique. Você vai levar esse papel para sua casa, você que está aqui. Vai trazer depois. Mas eu quero que você verbalize
E os irmãos que estão em casa também, verbalizem. Aqueles que estão acompanhando no YouTube, no Facebook, verbalizem. Falem. Conversem com Deus agora. E fale para Ele sinceramente: Senhor, a minha vida está assim, está acontecendo isso. Eu quero que isso mude. Ó Senhor, esses anos que passaram foram anos difíceis. Senhor, eu estou numa situação delicada, crítica. Eu estou correndo perigo. Senhor, me ajude no casamento. O casamento está assim. Vai falando. Senhor, olha como é que está a minha saúde. Eu sinto dor aqui, tem dor acolá. É a enfermidade tal, é a doença tal. Comece a falar com Ele. Só basta uma palavra, meu irmão. Isso. Ore mesmo. Eu profetizo sobre a sua vida, meu irmão. Eu profetizo sobre a sua vida, irmã, que o milagre vai acontecer na sua vida, sim. Eu declaro que a palavra vai vir sobre você agora. Eu creio, porque eu tenho aquela mesma fé, aquele mesmo entendimento do centurião, que basta uma palavra só, que a doença vai embora. Então recebe saúde agora. Eu creio sim que uma palavra que Ele liberar, há mudança na vida amorosa. Se a palavra é felicidade, recebe. Se a palavra é restauração, recebe. Se a palavra é libertação, recebe. Xarabacantoro basuriandoro massa. Rei cantoro bachoriantoro massi. Rei cantoro bachocontoro massa. Se a palavra é prosperidade, recebe. Recebe. Se a palavra é salvação, lá na tua casa, lá na tua família, então recebe. Xarabacantoro baçou. Se a palavra é poder, se a palavra é capacidade, se a palavra é avivamento, então vai recebendo em nome de Jesus. Vai tomando posse agora. Basta uma palavra e o milagre acontece, Senhor. Cremos, Senhor. Tomamos posse, Senhor. Recebemos agora. Senhor Deus, nesse momento, Pai, eu quero apresentar, Senhor, os pedidos estão aqui, Pai, nas minhas mãos. Aqueles que pegaram hoje aqui o papel, aqueles que ainda vão mandar pelo WhatsApp, pelo e-mail, eu quero que o Senhor receba todos esses pedidos. Atende, Senhor. Hoje eu estou aqui como aquele centurião. Hoje eu estou aqui, Senhor, como aquele grupo de presbíteros, para implorar a Ti, Senhor. Para pedir a Ti, Senhor, muda a história desse povo. Muda a história dele, muda a história dela, Senhor. Eu sei que tem pessoas, meu Pai, que não têm condição, mas entraram no voto. Eu sei que tem pessoas, meu Pai, que não têm renda, mas entraram no voto. Senhor, olha a fé desse povo, é diferente. Olha a fé dele, olha a fé dela. Muitos que têm condição ou estão numa condição melhor, escolheram não fazer o voto, preferiram só orar. Talvez basearam a sua fé em outra situação, em outro período, em outro tempo, em outro clima. Mas tem pessoas, meu Pai, com uma fé diferenciada. O Senhor virou-se para aquela multidão e diz: eu não encontrei tanta fé em Israel. Ele estava maravilhado, ele estava impactado. As traduções é perplexo, ele estava pasmo.
ele ficou suspirando: meu Deus do céu, que fé desse homem. Será que Jesus pode vir aqui hoje, aonde você está, olhar para o seu coração e encontrar essa fé? Senhor, honre para essas pessoas de fé, mas não é uma fé sem honra, não é uma fé sem autoridade. Senhor, honra eles, Pai. Honra cada pedido aqui, pedidos para casamento, para a vida amorosa, pedidos de cura, de saúde, de libertação, pedidos aqui para a pessoa ser liberta de feitiçaria, de vício, de pecados sexuais, pedidos aqui, meu Pai, de libertação de alto nível de trevas. E essas pessoas mandaram esses pedidos para nós. E é nessa autoridade que eu declaro: recebam o milagre, recebam a bênção, recebam agora esta palavra que faz o milagre acontecer, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Se assente aí, dê uma salva de palmas para Jesus.